Senhor Deus, poderoso, Criador do céu e da terra, a Ti, Senhor, vamos, cheios de pecado, mas com a certeza que quando nos apresentamos perante Ti, Tu, Senhor, ouves as nossas orações e perdoas os nossos pecados. Como cantamos, estamos agradecidos porque sentimos a Tua presença neste lugar. E que, por favor, mais do que isso, possa-se ver em cada face a presença do Senhor aqui. Permite que a Tua palavra possa fazer sentido nas nossas vidas e que possa nos ajudar a crescer espiritualmente. Permite também, Senhor, que se existe algo que, neste momento, afasta nossa mente de Ti, pedimos que com o Teu grande poder possas ajudar-nos a tirar isso para poder nos concentrar na Tua mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Damos as boas-vindas aos nossos irmãos e às nossas visitas e aqueles que se encontram pela net também. E vamos entoar o hino. Dos 87. 2:87. Peço agora a todos os que puderem, vou-te ajoelharem para orarmos. Senhor, Pai que habitas nos altos céus, Senhor, conforme cantamos, Tu possas aceitar a nossa entrega. Que nós possamos entregar-nos mesmo nas Tuas mãos. Todos os assuntos da nossa vida, Senhor. Que nós não deixemos nada, nenhuma vontade, nenhuma decisão, ao nosso cuidado, Senhor. Que possamos ouvir a Tua voz e que possamos, Senhor, decidir de acordo contigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos então continuar a louvar o nosso Deus através dos dízimos e das ofertas, começando pelas crianças.
Querido e bom Deus, queremos pedir uma bênção para os dízimos e pelas ofertas, Senhor. Tão bondosamente trouxemos à tua casa os nossos sacrifícios, que tu possas ser sempre conosco. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Estão bem dispostos? Sim. Que bom! Eu hoje trago-vos uma história que certamente muitos de vós já conhecem. Mas o título da história é Fogo Vindo do Céu. Já pensaram? Fogo a vir do céu? Vou-vos contar esta história. Haviam problemas muito graves e quase que impossíveis de resolver nas cidades de Sodoma e Gomorra. Já ouviram falar destas duas cidades? E os problemas eram tão graves, os homens tinham-se tornado tão maus e tão violentos que era um perigo as pessoas viverem naquele lugar. Até mesmo nos arredores era muito, muito difícil. Sabem quem vivia no meio daquela cidade, mesmo no centro? Mariana. Ló e a sua família viviam no centro daquela cidade onde havia tantos problemas, tanta coisa má. E sabem, ele vivia com a esposa, com as filhas, e as filhas também tinham casado com alguns homens de lá que não seguiam os princípios que Ló e a sua família seguiam, que eram os princípios de Deus. Mas sabem, Deus gostava muito de Abraão. E o que é que Ló era a Abraão? Era família, diz Rodrigo. Era sobrinho. Ló era sobrinho de Abraão. E como Deus amava muito Abraão e confiava plenamente nele, resolveu contar-lhe, revelar-lhe um segredo, que era como Sodoma e Gomorra, como aquelas cidades, iam ser destruídas. E então, Abraão pensou logo em quem? No sobrinho Ló. Quando Deus contou isto a Abraão pensou logo, o meu sobrinho vive lá na cidade com a sua família. Como é que vai ser? Ele vai morrer? Pois é. E então Abraão pensou, Deus, tu encontrares lá 50 pessoas naquela cidade, 50 fiéis, tu não poupas a cidade? O que é que acham que Deus lhe disse? Pois era. E o que é que ele disse? O que é que Deus disse a Abraão? Que sim, se houvessem 50 pessoas fiéis e boas naquela cidade, o que é que ia acontecer? Deus pouparia. Mas sabem, Abraão começou a pensar, se calhar 50 é um número muito grande. Então Deus, e se forem 45? Deus disse, sim, por 45, se houver 45 pessoas boas, eu vou poupar a cidade por causa delas. Abraão pensou, ainda assim 45 era capaz de ser um número muito grande. Então e se forem 40? Deus disse outra vez que sim, que se fossem 40 pessoas boas, ele não destruiria a cidade, as cidades se encontrasse esse número. Abraão, animado, começou a pensar, então se calhar posso reduzir mais um bocadinho e Deus vai poupar a cidade. E se fossem só 30? Por 30 também Deus pouparia aquelas cidades. Abraão ainda falou em 20 e finalmente falou em 10. E Deus disse, não a destruirei por amor a esses 10. Mas sabem, algum tempo depois, 2 anjos em forma de homem apareceram a quem? Quem é que vivia naquela cidade, no meio da cidade? Apareceram a Ló.
e foram visitar-lhe para contar o que ia acontecer e para alertar a Ló que fugisse com a sua família, sem olhar para trás sequer, daquela cidade que ia ser destruída com fogo vindo do céu. Logo que souberam que haviam estrangeiros ali, aqueles homens maus daquelas cidades, resolveram montar guarda na porta de Ló para atacarem esses homens. E então, o que é que Ló fez? Ló veio à rua mandá-los embora. E sabe o que aconteceu a Ló? Depois Ló vai fugir, mas isso é o resto da história, Lucas, está bem? Neste momento, quando Ló vai à porta para mandá-los embora e não fazerem mais desacatos, o que é que eles fizeram, Rodrigo? Ló foi atacado por aqueles homens e os anjos que lá estavam é que o salvou. O que é que os anjos fizeram? Com que aqueles homens maus ficassem cegos. E então Ló foi poupado. Ló ficou contente de ter que sair da cidade. Acham que foi fácil? Não foi. Ele tinha que deixar a sua casa, as suas coisas, teve que deixar tudo o que era dele lá. E ele então foi avisar quem? O resto da sua família, foi avisar os seus genros. Acham que os genros acreditaram no que ele disse? Não acreditaram. Pensaram que Ló estava completamente maluco. Estava a dizer uma coisa tão absurda, que não fazia sentido nenhum aquilo que Ló estava a dizer. O próprio Ló começou a duvidar um pouco daquilo que ia acontecer. E Ló começou a arrastar a sua saída da cidade. Foi deixando passar um dia, mais um dia, e depois, quando já não havia mais tempo, o que é que aconteceu? Foi necessário mensageiros de Deus que lhe pegassem pela mão e que lhe dissessem: salva-te, leva daqui a tua mulher e as tuas filhas, não olhem para trás, nem fiquem aqui nas redondezas. Logo a seguir, sabe o que aconteceu? Choveu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra e tudo ficou completamente destruído. Houve alguém que olhou para trás, não foi? Quem foi? A esposa de Ló, enquanto fugia, fez aquilo que Deus disse para não fazer. Ela olhou para trás para ver a sua cidade, a cidade a se desmoronar e a destruir-se. O que é que aconteceu? Exatamente, ela transformou-se numa estátua de sal. E Ló continuou a fugir com as suas filhas e foi viver, abrigar-se numas grutas. Sabem que até os dias de hoje, depois de passarem estes anos todos, onde havia a cidade de Sodoma e Gomorra, continua a ser um deserto. E parte disso está coberto pelo Mar Morto. Já pensaram? Descer fogo do céu. Já pensaram o que é ter que deixar todas as suas coisas? Já pensaram o que é vocês terem que sair de casa e deixar a casa e os brinquedos? A vossa caminha, aquela almofada preferida, ter que deixar tudo para trás para seguir o que Deus estava a dizer? Pois foi, mas foi para uma casa boa, foi para melhor, não foi? Mas Ló não sabia para onde é que havia de ir. Não sei, acho que ainda existe alguma coisa de vestígios disso. Mas sabem, o que é que esta história nos traz? O que é que nós devemos pensar nesta história? Diz lá, Mariana. Exatamente. Não é só para não sermos castigados. Nós devemos confiar sempre naquilo que o Senhor nos manda fazer. Nós temos que nos colocar à disposição de Deus para fazer a sua vontade e para servi-lo. Quantos de vocês estão dispostos hoje a fazer esse compromisso com Deus? Que hoje vão fazer aquilo que o Senhor vos pede e sempre ouvir a sua voz. Posso ver o vosso dedinho? Quantos vão fazer? Lucas? Vamos fazer? Vais fazer o que Jesus manda? Que bom! Então eu desejo um bom sábado para todos vós e agora vamos prestar atenção ao que o Dan nos vai falar, está bem? Bom sábado!
vezes tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim. Lava o meu coração, como fizeste com teu servo Davi. Perdão, Senhor, e arranca do meu peito todas estas paixões, e junto com orgulho apaga as transgressões. Quebra agora os grilhões que me impedem de servir só a ti. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor, as forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram num breu. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor. Amém. Bom sábado. Eu vou perguntar-vos, como sempre os professores perguntam às crianças aqui, estão bem dispostos? Isso é importante, porque às vezes quando perguntamos correu bem a semana, pode não correr bem, acontece. Mas como correu a semana e se estamos bem dispostos hoje, são duas coisas diferentes. A disposição é algo que vem do céu, é algo que Deus pode nos ajudar
a transformar nas nossas vidas. Estamos a desfrutar de estar aqui, neste lugar, e como a Eclésia cantou, que delicado é poder estar ante a presença do Senhor. E agora eu gostaria de, por favor, todos podermos refletir nisso, que ao estar neste lugar, é verdade que as paredes não são algo especial, mas a presença de Deus é o que faz este lugar algo especial, pelo qual estar perante a presença do Senhor é um grande privilégio. Gostaria de agradecer a todos que participaram, tanto anunciar o himno, as boas-vindas, anunciar as ofertas, os dízimos, porque quando Ricardo disse que ia chegar um momento, ele disse de adorar o Senhor com os dízimos e as ofertas. E também a Tânia, na história, fez refletir as crianças com respeito de deixar muitas coisas. E por isso, é porque desde há várias semanas atrás, eu queria falar com respeito de um tema, não sou um experto, mas que gosto muito e acho que todos estamos a precisar. É uma palavra que pode ter uma conotação diferente ao que realmente é, e hoje vamos esclarecer algumas dúvidas, pelo menos 4, com respeito de a mordomia. A mordomia. E não sei se vocês têm tido a oportunidade de estar em um seminário de mordomia, mas normalmente é um seminário de uma tarde completa, ou seminário de 2 semanas, ou eu, pesquisando um bocado, encontrei seminário de 14 horas ou seminário de 21 horas. A ideia, irmão, não se preocupem, não é estar aqui 14 ou 21 horas. Também não pretendo cobrir todo o material em 30 minutos, mas pelo menos dar alguns detalhes que acho que podem ser importantes para a nossa vida. Vamos a resolver, ou pelo menos a tentar dissolver 4 mitos com respeito à mordomia. Um desses mitos é o mito de que a mordomia serve ou é a forma de sustento da nossa igreja. Que a mordomia é o sustento da igreja, a forma de sustentar a igreja. Esse é um mito que vamos a tentar esclarecer hoje. Outro deles é o mito que a mordomia tem a ver basicamente com dinheiro e ofertas. Também outro mito que temos é que a mordomia é a cura contra o egoísmo. Temos ouvido falar disto? Que a mordomia é a cura contra o egoísmo. E o mito de que a fidelidade como negócio com Deus, ou seja, que Deus nos vai abençoar financeiramente em proporção à nossa fidelidade. Isso é algo que também temos ouvido. Entrega os teus dízimos, entrega as tuas ofertas, ser fiel, então vai ser prosperado economicamente. Pode ser. Eu gostaria de, por favor, todos poder nos lembrar um bocado com respeito à história da criação do ser humano. Vamos a falar um bocado de mordomia com respeito primeiro à criação. Primeiro, estamos todos aqui conscientes que o Criador do céu e da terra é Deus, quem criou tudo por meio do seu Filho, Cristo Jesus, e que participou nesta criação, o Espírito Santo. Estamos conscientes disso? Amém? Muito bem. Agora, depois da criação, depois também da entrada do pecado, Adão e Eva, quando descobriram que estavam nus, eles fugiram e esconderam-se. Aquele relacionamento entre Deus e o ser humano tinha sido quebrantado, tinha sido roto, rompido. De passo, se existe alguém aqui, que não compreende o meu português, eu acho que a esta altura já temos muitos tradutores aqui que podem ajudar. Assim que, por favor, dê muito olho por se alguém não está a compreender alguma palavra. Nesta separação entre o ser humano e Deus,
quem tem a iniciativa para restabelecer o relacionamento? Quem? Deus. Deus mesmo. Ele vai à búsqueda do ser humano. Depois de muito tempo, também, e já temos estudado isto na escola sabatina, Deus deseja poder viver com o povo. Queridos irmãos, o poder de Deus, a sua benignidade, o seu caráter, a sua presença é tão grande que enche o universo inteiro. Queridos irmãos, eu acho que o universo, o espaço, é infinito. Porque se tivesse fim, o universo não poderia conter toda a glória de Deus. Queridos irmãos, a glória de Deus enche o universo inteiro. Portanto, quando nós estamos aqui na casa de Deus, temos de comportar-nos como se estamos perante o Rei do Universo. Mas quando estamos lá fora, continuamos na presença do Rei do Universo. Por isso, o profeta Elias, lembram-se como foi que ele se apresentou ante o rei Acabe? O Elias disse: o Deus em cuja presença estou. Elias tinha o conceito da presença de Deus na sua vida. Vamos a seguir. Vocês dirão, até onde quer chegar o Dan? Pois Deus realmente deseja viver com o seu povo e Ele pode viver conosco de uma forma coletiva e de uma forma individual. Como assim? É verdade. Lembram-se que Moisés construiu um santuário que era sombra, uma cópia do santuário que está onde? No céu. A presença de Deus era manifestada no santuário, mas vocês acham que a presença de Deus não estava no resto do povo? Hoje nós temos a presença de Deus neste lugar porque Ele escolheu estar neste lugar. Mas também Ele escolhe estar em cada um dos nossos corações. Portanto, Deus está de maneira coletiva, mas também de maneira individual nas nossas vidas. Agora, mais outro detalhe. Quando Ele escolhe viver conosco, Ele também gosta da nossa participação. Então, já temos estudado também na escola sabatina que Deus escolhe pessoas especiais para cumprir diferentes ministérios. Deus deseja viver com o povo, escolhe um lugar especial, o tabernáculo, e escolhe agora pessoas para fazer participação do ministério. Da mesma forma, Deus escolhe cada um de nós para participar num ministério para encher toda a terra do Evangelho. Mas vamos agora a entrar bem em o que é os primeiros mitos. O mito é que a igreja é sustentada pela mordomia, é dizer, que a igreja é sustentada pelos dízimos e as ofertas. E eu pergunto de novo. Temos a certeza que foi Deus quem criou todo o universo? Temos essa certeza? Pois, vamos ir então a Salmos capítulo 24 e versículo 1. Salmos capítulo 24 e versículo 1. Olhem, vamos primeiro a fazer um razonamento lógico e depois ver o fundamento bíblico. Vamos a pensar em lógica, irmãos. Vamos a raciocinar aqui entre nós. Se os dízimos e ofertas forem a forma de sustento da nossa igreja, quer dizer que sem dízimos e sem ofertas, a nossa igreja iria embaixo. Por um lado. Por outro lado, esse conceito de que é o dinheiro quem sustém a igreja pode afetar o nosso raciocínio. Por exemplo, se eu digo, a igreja sustenta-se pelos dízimos e as ofertas, então eu posso pretender também que,
se eu não dou, ou entrego ou devolvo os dízimos e ofertas, a igreja vai cair. Portanto, a igreja precisa de mim para poder estar estável. A igreja precisa do nosso dinheiro para poder se manter. E esse é um conceito que pode modificar a nossa vida, nesse sentido. Às vezes pensamos ou dizemos coisas que acreditamos não têm muito sentido, mas realmente marcam a vida. Por exemplo, a minha sobrinha agora tem 3 anos. Os primeiros 2 anos da sua vida, ela não teve muito relacionamento assim com histórias bíblicas, falar de Deus. As únicas 2 vezes em que ela ouviu falar de Jesus era em Natal. Natal do seu primeiro ano e Natal do seu segundo ano. Quando ela ouvia falar de Jesus, era porque alguém dizia, o menino Jesus. E ele ia para ir perto da árvore de Natal e encontrava o menino Jesus envolto em fraldas. Então, depois, já no terceiro ano, quando a tia começou a falar um bocado mais e também teve a oportunidade de estar na escola, o seu conceito começou a mudar. Mas, numa altura, alguém disse, a tia disse, olha, vamos a pedir a Jesus para, não me lembro o quê. E a menina olhou para o pesebre e ela disse, não, a Jesus não, porque ele é muito pequenino. Vem como existem coisas que aparentemente não têm muita influência, mas que vão direto a conceitos que realmente são importantes. Porque se nós dizemos que a forma de sustento da igreja são os dízimos e as ofertas, estamos a dizer que a igreja depende de nós. Vejam como diz Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. De Deus é o mundo e sua plenitude. Tudo o que habita nesse mundo é dele. E aqui começa já a criar na nossa mente um conceito que é muito importante para toda a nossa vida e para a nossa salvação. O conceito que Deus é o dono de todas as coisas que existem. Queridos irmãos, quando estivessem numa montanha, ou estejam numa cidade, ou aqui no meio da igreja, dê um olhar 360 graus, e tudo o que os vossos olhos possam conseguir ver, tudo é de Deus. Os pássaros são de Deus. Os cães na rua são de Deus. As crianças, que são os nossos filhos, realmente não são os nossos filhos. De quem são? É de Deus, são de Deus. O meu trabalho, de quem é o meu trabalho? De quem é o trabalho? É Deus quem me deu. A minha saúde, quem deu a minha saúde? A minha força e a minha energia? É Deus. Portanto, queridos irmãos, Deus não precisa dos meus dízimos, das minhas ofertas para sustentar a igreja. Quem sustenta a igreja é Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ver outro texto importante. Mesmo no livro de Salmos, mas agora é o capítulo 50, quase o dobro. Salmo capítulo 50. O Salmo 50. Mas vamos ler os versículos 10, 11 e 12. Diz assim: porque meu é todo o animal da selva, e as alimárias sobre os milhares das montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo, e que coisa?
e a sua plenitude. Queridos irmãos, Deus, Ele não precisa dos dízimos e das ofertas para poder viver. Ele é o dono de todas as coisas que existem. Portanto, a sua igreja não se sustenta pelos dízimos e das ofertas, mas sim pelo poder de Deus no seu povo. Reconhecer que Deus é o dono de tudo e da minha vida marca a forma também em que nós olhamos a nossa perspectiva, a nossa cosmovisão da vida. Quando nós também dizemos que a mordomia é questão somente de dízimos e de ofertas, eu vou fazer uma pergunta que vários dos que estão aqui vão contestar rapidamente, porque nesta semana estudaram um bocado a respeito disso. A primeira vez que menciona-se a palavra dízimos na Bíblia, ou vamos falar assim, as primeiras duas referências que a Bíblia faz com a palavra dízimos estão em que livro? Gênesis. Muito bem. Gênesis. Segunda pergunta. No contexto de que foram aquelas referências dos dízimos? Quem foi o primeiro personagem bíblico, o primeiro personagem que aparece na narrativa bíblica, que entregou os dízimos? Alguns dizem Moisés, é certo? Não. Abraão. Abraão foi o primeiro que a Bíblia narra que entregou os dízimos. E o segundo que a Bíblia narra? Jacó. Abraão entregou os dízimos e também Jacó entregou os dízimos. E eu pergunto, Abraão e Jacó entregaram os dízimos para sustentar qual igreja? Existia a igreja no tempo de Abraão, o tempo de Jacó. Portanto, nós estamos a ver aqui que realmente os dízimos e as ofertas nunca foram para sustentar a igreja do Senhor. Mas se Abraão, a história de Abraão em Gênesis capítulo 14, vamos aí a Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, vamos ler os versículos 18 e 19. Gênesis, capítulo 14, versículos 18 e 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Quem era o sacerdote do Deus Altíssimo? Melquisedeque. 19. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Vem o versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, mas depois de quê? Depois de dar uma bênção e de reconhecer a Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E depois de abençoar a Deus, quem tinha libertado Abraão dos seus inimigos. É dizer, nesse momento, se vocês dão uma olhada a todo o capítulo 14 e 13, estão a falar de uma guerra que Abraão acabava justamente de ganhar. E agora, este sacerdote disse: Bendito seja tu, Abraão, possuidor da bênção do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. E bendito seja Deus quem te livrou dos teus inimigos. Abraão, então, agora entrega os seus dízimos, e não é para sustentar nenhuma igreja, mas sim uma demonstração
de louvor ou uma demonstração de agradecimento por tudo que Deus tinha feito na sua vida. E agora estamos aqui com este argumento a destruir este segundo mito de que todos os dízimos, a mordomia tem a ver com ofertas e que a oferta é simplesmente uma entrega. Não é simplesmente uma entrega, é uma forma de adoração a Deus, é uma forma de nós agradecer por tudo que Deus já tem feito. Mas também uma forma de reconhecer a Deus como o primeiro lugar das nossas vidas. Vamos ir agora a ver vários versículos. Quando eu tinha ao redor de uns 8 até os 11, 12 anos, eu gostava muito quando as pregações tinham muitos textos bíblicos, porque a minha paixão era ir e correr e buscar todos os textos bíblicos, saber se era um dos primeiros em buscar, em encontrar. Agora vamos ler alguns textos bíblicos e vamos ver. Quem quer das crianças também participar e buscar todos estes textos, sejam bem-vindos. Vamos a buscar. Vamos a buscar o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 4. Isaías, capítulo 43, que é um versículo muito conhecido. Isaías 43, versículo 4. Aqui, quem tem dificuldade pode pedir ajuda também para encontrar estes textos. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Quem está a falar aqui? Quem está a falar aqui? Deus. Deus está a falar a cada um de nós e diz que por quanto te amei. Aqui nós podemos começar a ver um bocado do amor de Deus pelo ser humano. Vamos ir ao seguinte livro, que é Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Jeremias, capítulo 31, está justo depois de Isaías. Capítulo 31, versículo 3. Diz a palavra do Senhor: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: pois com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Com um amor, de que tamanho? Com um amor eterno eu te amei. No primeiro versículo diz: eu te amei tanto que entreguei povos e nações por ti. E neste versículo me diz: eu tenho te amado de uma forma eterna. Eu sei, queridos irmãos, Deus tem amor por nós ainda muito antes de que nós nascimos. O amor de Deus para o seu povo vai muito mais além da nossa existência. Seguinte versículo, Oséias, capítulo 11, versículo 4. Oséias, capítulo 11, versículo 4. Oséias, capítulo 11, versículo 4. Atraía-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Em Isaías 43, 4, em Isaías 49, 15, em Jeremias 31, 3,
en Oseas 11, versículo 4, en Oseas 14, versículo 4, en San Juan capítulo 3, versículo 16, en San Juan 15, 9, en San Juan 16, 27, en Romanos 5, del 5 al 8, en Romanos 8, 39, en Gálatas 2, 20, en Efesios 2, 4 y 5, en Efesios 5, 25, en 2 Tesalonicenses 2, 16 y 17, en 1 de Joan capítulo 3, versículo 1, en 1 de Joan capítulo 4, versículos 8 y 16, en 1 de Joan capítulo 4, versículos 10 y 19, y muitos outros textos bíblicos demonstram, queridos irmãos, o maravilhoso e o infinito amor de Deus por cada um de nós. Ao ler estes textos bíblicos, deveria nos mexer na nossa mente o fato de que o grande amor de Deus, do que o maior de todas as demonstrações de amor, foi enviar o seu único filho. A nossa vida deveria ser uma vida de agradecimento constante. Na Argentina, na universidade, é muito comum convidar outras pessoas a almoçar em sábado, a meio-dia, para o almoço. Quando tu convidas alguém para comer na tua casa, normalmente tu vas dizer, olha, preparamos um almoço, por favor, cheguem a casa, vamos começar a almoçar a meio-dia e meio, 12h30. E temos de levar alguma coisa? Não, não leve nada, não leve. Vamos para casa, dizemos, olha, estamos convidados a comer, mas chegar com as mãos vazias, não tem, alguma coisa temos de levar. O que levamos? Começamos a procurar, levamos isto. Tá, e vamos. Tocamos a porta, abre. Mas não deveria, não precisavam trazer nada. É que não nos sentíamos bem. Mas não era preciso, mas aqui está. Não acontece isso nas nossas vidas? Por quê? Porque o fato de alguém nos convidar a almoçar, achamos que é algo tão agradável que nós, em resposta, não nos sentimos confortáveis em ir sem nada. E levamos mais alguma coisa. No povo de Israel, quando eles iam a qualquer culto, qualquer reunião religiosa, eles não se sentiam confortáveis em assistir àquela reunião com as mãos vazias. Vocês vão ver que sempre levavam algum tipo de oferta. Não precisamente para sustentar, mas sim como uma forma de reconhecer o grande amor de Deus por cada um deles e por tudo o que Deus tinha feito pelo povo de Israel. E eu pergunto, não tem Deus feito muitas coisas boas por cada um de nós? Não tem Deus que merecer toda a nossa dádiva? Tudo o que nós temos, na realidade, nem sequer é nosso, é dele. O único que nós fazemos é dar um bocado em agradecimento, devolver um bocado em agradecimento de tudo o que ele nos tem dado. Mais um detalhe. Quando nós trazemos uma oferta, nós sabemos que Deus não está a ver a quantidade, mas o que está a ver é o coração. Por quê? Para mim é muito interessante isto a seguir. Nós, como seres humanos, temos algumas coisas e outras não temos. E às vezes temos isto, mas outras vezes não temos. Mas existe algo que o ser humano sempre está constantemente a se queixar. Não temos. Não temos. Eu gostaria de vossa ajuda. Não tenho tempo e não tenho dinheiro.
O ser humano está constantemente a queixar-se porque ou não temos tempo ou não temos dinheiro. Quando temos dinheiro, não temos tempo. E quando temos tempo, não temos dinheiro. Acontece. Mas olhem o que pede Deus de cada um de nós. E eu aproveito este momento a congratular, a felicitar os meus parabéns para todos aqueles que, neste momento, poderiam estar a fazer qualquer outra coisa, menos estar aqui. Mas tiraram tempo para vir à casa de Deus e louvar o seu nome. Por quê? Porque Deus deseja dos 7 dias da semana, é para Ele. Não é? Mas o tempo não me alcança para fazer tudo o que tenho a fazer. Imagina se eu, no sábado todo, não trabalho. Dízimos, ofertas. Olhem, com o corte que já recebi, eu não estou a ganhar isto, eu não estou a ganhar isto, eu não estou a ganhar isto. E agora, menos 10% do meu salário. Não é possível. Mas por que vocês acham, por que os irmãos acham que Deus encontrou bem dizer 6 dias trabalharás e o 7º dia é para mim? Trazer todos os dízimos ao folhear e tenha alimento na minha casa. Os dízimos, o 10% do meu salário para o Senhor. Acham que é Ele que tem, Deus, uma falta de autoestima e por isso precisa de tempo conosco? Ou acham que Deus está falto de dinheiro e por isso precisa dos dízimos? Não é acaso ao contrário? Não é acaso que somos nós que somos abençoados quando dedicamos tempo para estar em relacionamento direto com Ele? Os dízimos e as ofertas não são uma demonstração da minha fidelidade a Deus. É o resultado da minha relação com Deus. Quando eu estou constantemente a ir de joelhos perante a sua presença, e eu vou me agarrar, vou utilizar um bocado da lição. Quando Isaías, e hoje estivemos a discutir isto com a minha unidade de ação, quando Isaías vê essa visão no Isaías capítulo 6, Isaías era um servo de Deus. Ele provavelmente, como dizíamos, não tinha tido tempo para pecar, para roubar, para matar, para dizer falso testemunho, para desonrar os seus pais e a sua mãe. Mas quando ele sentou-se perante a presença do Senhor, ele sente quase a morrer. E quase que cai. E disse, ai de mim, Senhor, que viu Deus, eu, que sou de lábios imundos, e que vivo no meio de um povo de lábios imundos. Ele sentiu, quando estava somente perante a presença e a santidade de Deus, a maldade do seu coração, a sua pecaminosidade. E ele também recebeu naquele momento o perdão do Senhor. E aqui vamos com esta última parte. Quando nós vamos de joelhos perante a presença do Senhor todos os dias de manhã e reconhecemos a sua santidade, também começamos a reconhecer a nossa pecaminosidade. E quando reconhecemos a nossa pecaminosidade, também o Senhor entrega o seu perdão e nós ficamos livres de pecado. E em resposta, durante o resto do meu dia, não somente os meus dízimos são do Senhor, as ofertas são do Senhor, o sábado do Senhor, eu inteiro sou do Senhor. Uma forma de exemplificar, de dar um exemplo disto, é que certo evangelista foi para a África, numa tribo da África, onde ainda viviam eles com muito pouca roupa, com muitas poucas coisas,
mas o grupo evangelístico levou um gerador de energia elétrica, pôs um ecrã, um projetor e fizeram toda uma semana de evangelismo. Estavam todos os índios da tribo sentados no chão. E no último dia, diz esta ilustração, no último dia, o pregador disse: o Senhor está a pedir de vocês o mais importante. E o chefe da tribo, que tinha compreendido, ou mais ou menos compreendido a mensagem de toda a semana, queria dar o exemplo. E ele pegou a sua lança, não se diz lança, se diz lança? Ok. Pegou a sua lança, que era símbolo da sua autoridade em toda a tribo, e com muita dor, mas ao mesmo tempo com muita felicidade, ele entrega a sua lança na plataforma frente ao pregador, o evangelista. E toda a tribo ficou surpreendida por aquele ato de demonstração do mais importante era para Deus. E o pregador disse: não é isto. Deus está a pedir o mais importante. E ele, tentando pensar o que era mais importante do que sua autoridade, a sua lança, ele volta para o seu lugar e toma o seu pequeno filho e leva frente ao altar. E o evangelista diz: sim, mas ainda tens algo mais importante. E então leva todos os outros filhos e a sua família e vão todos para o altar, perto do altar. Diz: mas o Senhor quer algo mais importante. E então o chefe daquela tribo compreende totalmente o pedido e o chamado de Deus. E ele mesmo vai e senta-se na mesa da plataforma, em símbolo que ele entregava-se a si mesmo, a Deus. E por isso, queridos irmãos, é tão importante a música que cantamos e a oração de Romba. Quando mencionamos que gostávamos de entregar tudo a Deus, a nossa vontade. E isso é a parte mais difícil de ser, provavelmente, cristão. Permitir que Deus possa conduzir a minha vida. Deixar de lado a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Quando eu finalmente consigo deixar a minha vontade para fazer a vontade de Deus, queridos, já não nos importamos com nada que esteja aqui nesta terra. Ao final, entregar tudo é seguir o exemplo de Deus mesmo, que entregou tudo pela nossa salvação. O que é que nós temos para entregar a Deus? A minha vida? Um coração sujo? Podre? Uma vida com mau cheiro? Isso é tudo o que eu posso entregar. Isso é o que Deus pede. Isso é o que Deus pede de cada um de nós. Entregar um coração, uma vida que realmente não vale muito. E quando nós entregamos a nossa vida nas suas mãos, é quando essa vida torna-se de muito valor. Queridos irmãos, que ao pensar em mordomia, não só pensemos em dízimos, em ofertas, pensemos também em tempo, pensemos também em dons e talentos, pensemos também na nossa entrega dos nossos sentimentos, do nosso raciocínio e da nossa vida inteira. Que Deus nos abençoe. Amém. Para finalizar, vamos entoar o hino 295.
Senhor amado, permita, Pai, que esta reflexão possa realmente modificar a perspectiva da nossa vida. Que nós possamos reconhecer que Tu eres o Criador, o dono de todas as coisas, e que nós mesmos pertenecemos a Ti. Não existe, Senhor, nada que seja nosso. Por isso, reconhecendo o Teu senhorio, entregamos tudo o que temos e até nossa vontade, para que faças a Tua vontade nas nossas vidas. Dá-nos força, põe-nos o querer como o fazer, pela Tua vontade. Permite, Senhor, que reconhecendo que Tu és o Senhor da nossa vida, possamos dedicar cada dia um tempo para estar em comunhão contigo e dessa forma fortalecer a nossa fé. Ajuda também para que com as nossas mãos possamos fazer obras de bem para o nosso próximo, que possam reconhecer que Tu realmente vives nas nossas vidas. Ó Senhor, assim que cada um de nós que estamos aqui, decimos que tudo entregamos a Ti, entregamos corpo e alma, e este mundo, Senhor, este mundo mau, renegamos, porque nos queremos entregar total e completamente em Tuas mãos. Oramos, querido Pai, no nome sagrado de Jesus. Amém.